O homem era um rei perigoso. Mas Neemias, ele se prostrou diante de Deus. Aleluia. Por quem você está se prostrando diante de Deus? Quem está precisando ser alcançado por Ele? Da sua casa, da sua família. Tem alguém que está numa situação difícil? Tem alguém que está no estado terminal? Tem alguém que os muros estão quebrados e a cidade está devastada e as portas foram queimadas a fogo? Só Deus pode fazer isso. Quando você estiver vivendo um momento de grande angústia, que precisa da liberalidade de alguém, pensa nisso, tem alguém que está precisando da liberalidade essa noite, e você fala muitas vezes, meu filho, minha filha, meu marido, e eles não estão dando ouvidos. Muda a tática. Vai falar com Deus. O seu filho ama Ele, sua filha ama. Chama para tomar um café. Declara o teu amor. Para de tentar consertar, para de tentar ser o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então o que cabe a mim? O que cabe a mim é amar, o que cabe a mim é abraçar, é falar, filho amado, filha amada, senta aqui, vamos tomar um cafezinho. Glória a Deus. Vamos dar um passeio. Porque só o Espírito Santo pode tocar aonde parece impossível. Glória a Deus. Aleluia. Só Ele pode dar liberdade em alguns quadros de prisões, aonde eu e você não podemos. Então, para que você alcance vitória, se achegue a Deus com o coração quebrantado, como Neemias chegou, e Deus vai tocar a pessoa em seu favor. Vamos ler o versículo 3 da sua Bíblia. E disse então ao rei, Neemias que falou, viva o rei para sempre. Como não deveria estar triste o meu rosto, estando a cidade, a casa dos sepulcros de meus pais deserta, e as suas portas tendo sido consumidas a fogo. Olha só, ele pôde falar isso com o rei que não deixou eles reconstruírem a cidade anos atrás. Pense no perigo que Neemias estava se arriscando. Gente, era muito perigo. Mas Deus já tinha tocado no coração do rei. Quando o povo se afastava de Deus, ele era saqueado pelos inimigos, levados escravos, a cidade destruída, os muros derrubados, as portas consumidas a fogo. Eu quero falar para você uma coisa, pode ser que você tenha em algum momento se afastado de Deus, e o pecado tem permitido você ser escravizado em áreas da sua vida. Você não pode não estar vivendo a plenitude no seu casamento, a plenitude no relacionamento com os seus filhos, as suas finanças pode ser que não esteja bem, seu sustento, a comunhão com os seus parentes pode ser que não esteja bem, comunhão com o corpo de Cristo, de repente você não está em comunhão com a igreja de Jesus. Isso tudo está entristecendo o seu coração.
na verdade você não aguenta mais isso. E às vezes, na verdade, ninguém sabe que você não aguenta mais estar distante de Deus, mas no teu quarto, quando você entra no seu íntimo, você fala para Deus: Senhor, eu não aguento mais essa distância, Senhor. E pior não é isso, eu não estou conseguindo reconstruir os muros, tu entende? Eu não estou conseguindo, Senhor, eu não sei como reconstruir os muros, Senhor. Eu já me afastei muito. E veja que você o ama, você tem o temor. Só que às vezes você não consegue voltar para o teu propósito de reconstruir o muro. E isso, por mais que ninguém saiba, tem entristecido também o teu coração. Não só de Deus. Volte para Deus. Retorne para Jesus e cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Se lembra do filho pródigo? A Bíblia fala que ele chegou para o pai e ele falou: pai, eu quero metade da minha herança. Ele foi embora e o pai deixou ele ir. E ele passou um tempo vivendo as festas nesse mundo, tinha uma condição, então passou um tempo vivendo bem, só que ele foi perdendo o dinheiro dele. A Bíblia diz, chegou um momento que teve grande fome no lugar, e ele foi chegando a um estado de miserabilidade tão grande, que ele foi trabalhar, dando bolotas de porcos para os porcos, ao ponto dele pensar em querer comer uma bolota daquela. Ele disse assim: olha, os servos de meu pai, eles vivem com fartura. E ele percebeu a posição em que ele se encontrava. Ele voltou, né? Tamanho afastamento que ele estava de Deus. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si. Isso é muito lindo, gente. Sabe quando uma pessoa cai em si? A pessoa é espírito, alma e corpo. Quando o Espírito de Deus toca o espírito da pessoa, e o espírito da pessoa traz à luz a alma, ao entendimento, e ela percebe: nossa, estou longe. Ela não tinha percebido até então. E a Bíblia diz que ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele falou: vou voltar para o meu pai, porque eu vou pedir meu pai pelo menos para ser um daqueles servos dele. Ah, gente linda, o interessante é que quando aquele filho volta, e pode ser que ele achava que não seria bem aceito, a Bíblia diz que o pai dele estava no mesmo lugar. Aleluia. Pense naquele pai indo todo dia para aquela porta, procurando seu filho, e seu filho não voltava, e aquele pai não perdia a esperança, e todo dia entra ano, sai ano. Quanto tempo você está longe do papai? E o papai ia lá todo dia. Aleluia. Tem uma musiquinha que fala assim, né? Que ele está no mesmo lugar. É que eu não lembro, senão eu ia cantar ela. Que fala que mesmo se a gente se afaste, Deus está no mesmo lugar. Aquele filho, ele não tinha o pai. Ele tinha o pai, gente. Tanto que ele se lembrou do pai. E a Bíblia diz que quando o pai olhou aquele filho, o pai saiu correndo. O pai saiu correndo e abraçou aquele filho. Imagina o amor que o pai abraçou aquele filho. Meu Deus do céu. Olha, já pensou? E o pai o abraça e ele fala: ah, pai. O pai nem deixou ele se desculpar, gente.
O pai falou, ó, pega o anel é de honra. Ó, manda matar o cordeiro, porque esse é meu filho que eu pensava estar morto, né, que estava morto, ele reviveu. Bota o anel nele, traga as melhores roupas, coloca meu filho, coloca no meu filho, vamos fazer festa. E é assim que ele te vê até o dia de hoje. É assim que ele te vê. Aleluia, glória a Deus. Então isso não tem entristecido só o coração de Deus, mas isso muitas vezes tem entristecido o teu coração. Vamos ler o versículo 4. E me disse o rei: que coisa me pedes agora? Olha só, ó a pergunta do rei, que não deixou reconstruir. Que coisa me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus. Que coisa linda. Olha a pergunta do rei, meus irmãos. E qual foi o posicionamento de Neemias? Neemias, ele podia ter resolvido com seu próprio intelecto. Ele já tinha orado a Deus. Aquilo era a resposta da oração. Neemias podia ter respondido o rei, pronto, sabe o que Neemias fez? Neemias foi orar ao Senhor. Sabe por quê? Neemias, ele não queria só que Deus abrisse as portas para ele. Neemias, ele queria que Deus percorresse o caminho com ele. Neemias queria que Deus se apresentasse com ele diante do rei. E Neemias queria que Deus se apresentasse com ele diante das dificuldades do povo. Na verdade, Neemias estava querendo que Deus reconstruísse junto com ele. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, gente, coisa linda de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então Neemias orou a Deus para que o Senhor estivesse com ele na hora do pedido. Você vai comparecer diante de quem? Diante do seu marido, diante do seu filho, diante de alguém da sua família, diante do seu patrão? Você vai comparecer diante de quem? Você está querendo o que? Comprar sua casa, você não tem? Não sei qual é a dificuldade. Você está doente, vai comparecer diante de um médico? Vá com Deus. Chame Deus. Ore a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. Neemias orou a Deus para que o Senhor estivesse com ele na hora do pedido. Quando Deus começar a movimentar o mundo ao seu favor, para a restauração da sua família, não tome nenhuma decisão antes de consultar o Senhor. Você entende isso? Se você fizer assim, Ele estará com você em todo o processo. Outra coisa, você não vai correr o risco de atrapalhar tudo. Toda vez que a gente coloca Deus de lado, pode atrapalhar tudo o nosso eu, gente. A gente pode correr esse risco. Você não vai correr o risco de tentar reconstruir com a sua própria sabedoria. Versículo 5. E já vou terminar. E disse ao rei: se ao rei agradar, e se diante de ti o teu servo te agrada, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu possa reedificar. Nesse versículo que podemos aprender com Neemias, no processo da restauração da nossa família, temos que pedir a Deus que nos envie com autoridade no mundo espiritual.
Porque na verdade o rei o enviou, mas Deus já tinha enviado. O rei o enviou, mas Deus estava com Neemias. Porque foi tudo alcançado primeiro de forma espiritual. E assim você vai poder reedificar. Versículo 6. Então o rei me disse, e a rainha estava sentada junto a ele: até quando será a tua viagem? E quando voltarás? E agradou ao rei me enviar, depois que eu lhe assinalei certo tempo. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? O rei não permitiu, gente, a reconstrução antes da cidade e dos muros, na época de Êxodo, porque os inimigos mandaram cartas para o rei, querendo expor os pecados de Judá ao rei. E esse mesmo rei que proibiu a reconstrução foi o rei que foi tocado por Deus. E ele envia Neemias com cartas para que consiga reconstruir. Você entende isso? Pense agora no mundo espiritual. Vamos pensar que todo pecado cometido, o inimigo tem uma legalidade para comparecer diante de Deus e falar assim: eu tenho o direito de mexer na vida dessa pessoa e ela não pode reconstruir. Foi o que aconteceu no início. Mas quando Neemias comparece diante de Deus, pede perdão pelos seus pecados, pelos pecados dos seus antepassados, se humilha diante de Deus, Deus então começa a movimentar o mundo espiritual, envia Neemias, o rei envia Neemias, e olha o que aconteceu, para a gente prestar atenção para terminar, um princípio, ó. E agradou o rei me enviar, depois que eu lhe assinalei um certo tempo. Olha agora. E disse ainda ao rei: se agradar ao rei, rogo que me deem cartas, presta atenção nisso, para os governadores que estão mais à frente do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Olha o 8. E uma carta também a Asaf, guarda do bosque da floresta do rei, a fim de que seja-me dada madeira para cobrir as portas do palácio da casa e para o muro da cidade e para a casa onde eu entrarei. E me outorgou isso o rei, segundo a benéfica mão de Deus que estava sobre mim. Então, antes de Deus mandar as cartas para Neemias no campo físico, Deus já estava mandando cartas no mundo espiritual. Você entende isso? E se Deus começa a mandar cartas no mundo espiritual, o inimigo não pode ir contra a autoridade de Deus. E você vai poder reconstruir na sua família. Se você retornar para Deus com o coração quebrantado, Deus libera cartas para reconstrução na sua família. Não só carta de passagem, presta atenção no que aconteceu, para ele passar nos lugares e receber a liberação dos governadores. Não foi só esse tipo de carta que Neemias teve, mas Neemias recebeu a carta que provia toda a reconstrução. Você imagina que aqueles que impediram a reconstrução, quando Deus tocou neles, eles não só permitiram a reconstrução, mas eles tiveram que dar a provisão da reconstrução, porque Neemias estava na companhia do Senhor, Neemias estava na companhia do Deus Todo-Poderoso, e quando Deus se levanta ao nosso favor, não há quem possa impedir. Não há quem possa impedir o mundo espiritual.
foi só isso. Também não nos enviou sozinhos. Deus não nos envia sozinho. Mas olha o que aconteceu aí, gente. Então, ó, Deus liberou cartas através do rei, com autoridade sobre a vida de Neemias. Deus liberou a carta da provisão. E não foi só isso. Tem um terceiro ato aí, preste atenção. E fui então aos governadores do outro lado do rio. Lhes entreguei as cartas do rei, que o rei enviou comigo. E ele enviou comigo capitães do exército e cavaleiros. Deus não te envia sozinho, Ele vai junto. E no mundo espiritual, os cavaleiros de Deus vão com você. Os anjos do Senhor vão com você. Você vai com as cartas para poder reconstruir. E você vai com a carta da provisão de Deus. Amém? Então, essa é a palavra que Deus deu a nós essa noite. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Se está parada a construção na sua vida em alguma área, te apresenta a Deus. Fala com Deus: Senhor, eu quero voltar a reconstruir. Eu quero pegar de onde parei, Senhor. E muda o teu comportamento diante de Deus e começa tudo de novo. E Deus vai se mostrar na sua vida da forma que você nem esperava. Esse Pai vai começar a caminhar contigo novamente e vai te abraçar e vai te levar para essa posição de honra novamente, de filho amado de Deus, filho amado do Pai. Amém? E Jesus pagou um alto preço por você. Vamos ficar de pé para terminar o nosso culto? Aleluia. Quero voltar Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero viver. meus valores. Eu Quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Aleluia. Amém? Então que Deus abençoe cada um, que vocês tenham uma semana abençoada, tá? Livre de bala perdida, livre do homem sanguinário, livre de qualquer armação dessas que tem acontecido por aí. Que Deus guarde sua casa, sua família, seu marido, seus filhos, guarde seus negócios, que você prospere em nome de Jesus. Aquele que tem negócio próprio, em nome de Jesus, guarde você no seu trabalho, guarde você que trabalha dirigindo, trabalha na segurança. Em nome de Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao redor de cada um e livre, para a glória do nome de Jesus, livre de qualquer tipo de enfermidade, vírus, praga, fungo, bactéria, protozoário, e que Deus dê saúde a cada um, para a glória do nome dele.
Que a semana seja uma semana de presença de Deus na nossa vida. De maneira que você chore diante da presença do Senhor. De estar sentindo Ele andando do teu lado, em nome de Jesus. E agora, com o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja sobre cada um de vós e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Quero agradecer mais uma vez a presença do irmão, tá? Da sua esposa, amém? Tá? Arcanjo, da sua esposa, a casa de vocês, fiquem à vontade, tá, gente? Deus abençoe, voltem sempre. Amém. Né? Glória a Deus. Amém.